Olá, tudo bem? Este é o segundo dia da Semana da Consciência, em que eu quero te desafiar a pensar diferente para agir diferente e ter resultados diferentes. O que faz você um ser humano é a sua mente. Todo o resto você encontra também num cavalo ou num porco. Ai, 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 é forte, né? Essa frase é de Napoleão Hill, o autor do livro Quem Pensa Enriquece, publicado há 100 anos. Você tem que ler esse livro. Você acha ele gratuitamente no YouTube. Você é alguém especial, dotado de inteligência, discernimento e capacidade de planejar. Dizem os entendidos, porém, que o homem usa menos de 5% da sua capacidade mental. A grande maioria das pessoas nem sabe usar a sua mente. Quando pensam, até pensam em besteiras ou coisas banais, raramente num planejamento produtivo. Por isso tem a vida que tem. Você é muito diferente do que um cavalo ou um porco, ainda bem. Os animais não têm inteligência, só têm instinto. E fazem a vida toda a mesma coisa. Infelizmente, tem muitas pessoas, muitas mesmo, que também fazem a vida toda a mesma coisa, porque não usam a sua mente. Por isso, colhem sempre os mesmos resultados. Se nos últimos anos a tua vida não mudou, é porque você nunca fez algo diferente. Ou tentou fazer algo diferente e deu errado. E eu vou te mostrar por que deu errado. Dos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, você é único. Não tem ninguém igual a você. A tua impressão digital é única. Você é especial. Às vezes você pode ter a impressão de que não vale nada, ninguém te ama, não sabe fazer nada, tem que ser pobre, nunca vai subir na vida. Se for o teu caso, eu vou te explicar por que isso acontece e como mudar isso. Acredite, é possível. Assim como o seu Criador, o ser humano é uma trindade: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, a alma é a parte eterna, e o espírito é a parte dinâmica, ou seja, o que põe tudo a funcionar através da mente. Vamos entender melhor isso fazendo algumas comparações. Veja o seu televisor. É aquela parte física, que você pode ver, pode tocar, quando estraga pode consertar ou até trocar por outro. O que aparece na tela são as imagens, os programas, são os mesmos. Mesmo que você troque de aparelho. O teu corpo é a parte física, a casa da mente. O que faz financiar tua vida é a mente. Então, toda atenção para a mente. Outro exemplo, o computador. Ele tem hardware e tem software. O hardware é o PC, a parte física. Hardware em inglês quer dizer algo parecido com o material duro.
E software quer dizer suave, leve, programas. No software estão os programas que jogam as imagens na tela. Então, o que aparece na tela são as imagens, ou seja, aquilo que você vai aproveitar. Enquanto isso, você até se esquece da parte física, até que estrague. Aí vai consertar ou trocar por outro. Para quê? Para ter as mesmas imagens, que são a parte útil, aproveitável, instrutivas. Mesmo que a parte dura não pareça importante, ela é necessária, pois sem isso você não consegue acessar as imagens. Outro exemplo, uma fruta, um abacate, por exemplo. Tem casca, tem polpa e tem caroço, uma trindade. A casca é o corpo que abriga a polpa e o caroço. A polpa é a parte aproveitável e o caroço a parte perene, a que se reproduz e faz a vida continuar. Você tem que dar alguma importância à casca, porque se ela não puder cumprir a sua tarefa, a fruta estraga antes de amadurecer. Mas quando você aproveita a polpa, já se esqueceu da casca. O teu corpo nunca terá a importância da tua alma ou espírito. Mas sem ele você não tem onde se hospedar. É a tua morada aqui na terra. Você só existe dentro dele. É por isso que você também deve cuidar dele com uma qualidade de vida. Você é um ser triuno, inseparável. Tão inseparável que, mesmo o corpo morrendo, ele vai ser ressuscitado. Porque até na eternidade você vai precisar de um corpo. Claro, não vai ser mais de carne e osso. Vai ser um corpo espiritual já glorificado. Você não vai ser anjo no céu, não. Você vai ser gente. Fica claro que a parte aproveitável do teu ser é o espírito, que funciona com a mente. De nada adianta você aplicar todos os teus recursos no corpo, ainda assim ele vai adoecer e vai morrer. Mas se teu espírito souber administrar bem o teu ser como um todo, o teu corpo vai ser beneficiado com saúde, prazer e qualidade de vida. A maioria das pessoas só se preocupa em dar ao corpo muito prazer e alegria, mas tem tristezas e frustrações, porque as outras partes foram esquecidas. O rico tem consciência de rico, ele sabe que é rico. O pobre tem consciência de pobre, ele sabe que é pobre. Preciso te explicar o que é a consciência e como funciona para você entender isso. Todo psicanalista estuda a consciência do paciente para ajudar a resolver seus problemas, suas neuroses. O ser humano é um ser consciente, diferente que os animais e plantas. Qual é essa diferença? O ser humano pode pensar. Se o ser humano pode pensar, ele tem o livre arbítrio de pensar no que quiser. O que ele pensar vai determinar as suas atitudes. Se pensar que é pobre, vai ser pobre. Se pensar que é rico, vai ser rico. Mas, claro, isso não é tão simples assim. Envolve muito mais do que o simples pensamento. Quem diz mesmo o que vai acontecer com você é a consciência. Então temos que ter conhecimento da consciência. O que é e como funciona. Aí entra o subconsciente. E como funciona o subconsciente? O subconsciente faz parte da mente, mas não pensa.
ele só abriga o que você pensou e falou, viu e até o que outros te falaram. Ele também não tem livre-arbítrio, ou seja, o subconsciente não sabe distinguir entre verdade e mentira. Para ele, tudo é verdade, tudo é real e tudo é presente. Para ele, não tem passado e nem futuro. Se 30 anos atrás você pensou que não vai aprender inglês, quando você quer aprender inglês, vai ter dificuldade. Porque o subconsciente vai te lembrar uma velha verdade, de que você não vai aprender inglês. Isso é fantástico e ao mesmo tempo é cruel. O conteúdo secreto do subconsciente forma os paradigmas, que criam os teus hábitos bons ou maus. Pela imposição do subconsciente, você tem um certo comportamento que é muito difícil de mudar. A não ser que mude o conteúdo do subconsciente, que você nem sabe o que é, mas mesmo assim você pode mudar. Vou mostrar mais adiante como se faz isso. Você vai ter que fazer isso se quer deixar de ser pobre. Segundo Sigmund Freud, o pai da psicanálise, toda criança não tem consciência nos primeiros anos de vida, só tem subconsciência, ou seja, aceita tudo como verdade. A partir dos 5 anos começa a tomar consciência, ou seja, já sabe distinguir entre verdade e mentira, entre bom e ruim, entre aceitar ou rejeitar. Segundo o mesmo Freud, esses primeiros anos determinam o comportamento na vida de adulto. Por exemplo, se a criança vê ou ouve seguidamente coisas negativas como você é uma peste, você só incomoda, você nunca aprende nada, é caro, o pai não tem dinheiro, etc, etc. Com certeza, essa criança, quando adulto, terá um complexo de inferioridade para toda a vida. É nessa idade em que se formam todas as neuroses, ou, se for o contrário, as virtudes e comportamento produtivo. Tome uma caneta e papel e desenhe um ovo grande em pé. Digamos, um ovo de ema. E um pouco abaixo, desenhe um ovo pequeno, um ovo de codorna. Ligue o grande ao pequeno com uma linha. O ovo grande é a sua mente. E o pequeno é o seu corpo. Escolhi o ovo porque nele há vida. A mente humana é pura vida. Agora divida o ovo grande em 2 partes, atravessando-o com uma linha na horizontal. Procure deixar a parte de baixo bem maior do que a parte de cima. Na parte de cima, escreva a palavra consciência. E na parte de baixo, a palavra subconsciência. Você também pode usar a metáfora de um iceberg, em que tem uma pequena parte à vista e outra parte no fundo do mar. Agora preste muita atenção, porque vou explicar como funcionam essas partes. Está ali a chave do sucesso ou do fracasso. A consciência é o que você pensa. Você pode pensar no que quiser. Lembra que você tem livre-arbítrio, pelo qual você também pode rejeitar ou aceitar um pensamento ou alguma informação que, pelo discernimento, você considere mentira ou verdade. Pelo pensamento consciente, você pode ter ideias criativas e também destrutivas.
Você pode pensar em ajudar alguém, como pode pensar em matar alguém. Só por pensar ainda não fez isto. Mas se começa a estabelecer como fazer, já está a caminho. Isso tanto é verdade que o Senhor Jesus o considera já feito, dizendo que pensar no adultério já é adultério. Veja o que ele diz. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. É por isso que se diz, o homem é o que pensa, ou até ele faz o que pensa. É ali que se forma a personalidade, o comportamento, tanto para o bem como para o mal. E é justamente por isso que isso é muito importante. Você deve saber como isso funciona. O dia em que o ladrão para de pensar em roubar, parou de roubar. Porque para roubar, tem que pensar primeiro. Do mesmo jeito, você pode parar de pensar que é pobre e começar a pensar como rico. Porém, quando você pensa, as coisas não acontecem logo. Pode levar algum tempo para fazer o que você pensa. Vai depender como você segue alimentando essa ideia. É como uma semente que você plantou e segue cuidando, segue regando, para nascer e crescer e dar fruto. Todo o princípio do universo é assim. Começa tudo pequeno, às vezes de algo invisível, e vai crescendo. Sem você perceber, esses pensamentos são armazenados no subconsciente. Todos eles. Não se perde nenhum. Quando você tem outro pensamento consciente para sobrepor, o anterior já passou para o subconsciente. Ele fica ali, mesmo que você nunca mais lembre dele. Se gostou desta aula, curta, comente e compartilhe. Assim você vai ajudar seus amigos a ter mais conhecimento e saber como subir na vida. E não perca a aula de cada dia às 11 horas da manhã. Até segunda-feira. Nos vemos amanhã. Até mais.